Estamos iniciando a nossa nova série no Foca no Livro, chamada Não Desanime. E hoje teremos a nossa primeira parte dessa série. Serão 10 episódios especiais com esse tema, todos eles baseados na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E hoje a gente vai ler o primeiro versículo desse capítulo, que diz assim: Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. A gente vai começar percebendo aqui que Paulo, no contexto de 2 Coríntios, no capítulo 4, ele vem, anteriormente a este versículo, defendendo e sustentando a sua liderança apostólica diante de uma igreja que vinha sendo muito atacada por falsos líderes, por falsos mestres que distorciam o ensino que Paulo havia cultivado ali naquela igreja. E então Paulo está declarando a essa igreja que o ministério, essa palavra tão importante, tão carregada de sentido na vida cristã, no contexto da igreja de Jesus, o ministério que ele tinha, que era um ministério apostólico, um ministério de liderança, um ministério de ensino, o ministério que Paulo tinha e o ministério que ele exercia diante da igreja de Corinto, embora naquela altura não estivesse presente ali, fisicamente presente com eles, esse ministério ele havia recebido pela misericórdia. A misericórdia de Deus é que havia dado a Paulo esse ministério. Paulo percebe que a fonte ou a origem do seu ministério não era o mérito ou a capacidade pessoal do apóstolo Paulo, mas era a misericórdia, e veja, que lhe havia sido dada por Deus. Claramente ele está se referindo aqui a Deus como a fonte, o Deus da misericórdia é a fonte dessa misericórdia que Paulo recebe e que então sustenta, baseia o seu ministério apostólico, o seu ensino e a sua liderança. Então, Paulo percebe nisso razão suficiente para ele não desanimar. Veja a relação aqui. Por que Paulo não desanima a despeito da oposição, dos questionamentos que ele recebe da própria igreja de Corinto, que havia sido plantada por ele, Paulo? Por que ele não desanima? Porque ele sabe que a autoridade que está sobre ele não era de origem humana, não vinha de homens, não vinha de outros líderes, não vinha nem mesmo do seu próprio mérito, da sua capacidade pessoal, mas a sua fonte de autoridade e de liderança era o próprio Deus. Na verdade, de modo mais específico, a misericórdia de Deus. Paulo, quando usa esse termo misericórdia, ele está claramente fazendo uma referência ao fato de que não fossem as misericórdias de Deus, nós não seríamos capazes de coisa alguma. Então ele aponta para uma completa dependência do seu ministério em relação a Deus. Então o seu ministério só era possível e só era efetivo por conta da misericórdia de Deus que lhe havia sido dada. Não há nada que a gente possa fazer, né, a não ser recebê-la, desfrutar dela. Então nós temos razão para não desanimar, mesmo em tempos de crise ou de questionamentos ou críticas à nossa liderança, ao nosso ministério, ao nosso serviço na igreja ou a qualquer coisa, na verdade, na nossa vida. Porque, em primeiro lugar, e a gente vai ver várias outras razões ao longo dessa série, mas em primeiro lugar, nós temos um Deus cujas misericórdias se renovam sobre nós, são a causa, como diz a palavra, de não sermos consumidos, e esse Deus e essa misericórdia nos sustenta, nos segura mesmo quando a insegurança ameaça nos consumir diante das críticas, das ameaças que nós recebemos das pessoas que se opõem a nós, que não acreditam no nosso chamado, na nossa
liderança. E essa é a primeira parte da nossa série de 10 episódios em que nós veremos razões para não desanimar. Não desanime, porque a misericórdia de Deus é por você e com você. E essa misericórdia vai te sustentar com autoridade, com liderança, com o ministério dado por Deus a você, se você tão somente permanecer na dependência dele. Deus abençoe a sua vida.